Beleza, pessoal? Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Olha só, o senador Cajuru, no discurso na data de ontem, dia 18, segunda-feira, e hoje tem uma votação importantíssima no Congresso Nacional, justamente envolvendo um assunto referente à reforma, que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. O senador Cajuru, na data de ontem, no discurso dele no Senado, ele deixou claro que a Previdência não está quebrada. E aí eu vou deixar o vídeo rolar para você entender os argumentos do senador, como que a Previdência arrecada e o que foi que aconteceu quando o Fernando Henrique Cardoso, tá? Fernando Henrique Cardoso, que chamou aposentado de vagabundo, ele cria a DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Presta atenção no senador Cajuru. E é por isso que este artigo elenca três principais fontes de receita. A primeira do próprio trabalhador, no qual é descontada uma parcela direto da sua folha de pagamento para contribuir com Seguridade. A segunda, do empregador, também contribui com uma quantia para isso. A terceira, vem do Estado, e no Estado completa esse recurso através de uma série de tributos estabelecidos e vinculados especificamente para isso. Dou como exemplo COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que está praticamente embutido em tudo que a gente consome. Outro exemplo, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. O PIS, PASEP, receitas de concursos, loterias, etc., entre outras. Esses recursos tributários estão vinculados constitucionalmente à Seguridade e são a garantia de que ela vai continuar funcionando. E todas essas receitas juntas fizeram com que a Seguridade, até hoje, sempre fosse superavitária e não deficitária, como eles tentam crer e propagar. Alguns anos depois do governo de Fernando Henrique Cardoso, ele estabeleceu uma coisa que mais tarde viria a se chamar DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Isso fazia com que esse recurso, que estava vinculado originalmente à Seguridade, pudesse ser utilizado para outras finalidades que ele por si próprio decidisse. Naquela época, foi estabelecido o valor de 20% de desvinculação. Em 2016, o Michel Temer aumentou esse valor para 30%. O senador Paim sabe muito bem. Só em 2017, foram 113 bilhões de reais retirados pelo DRU, pela famosa DRU da Seguridade. E sabe para onde foi, para onde vai esse recurso? Quem sabe? Quem pode me responder? Vai para pagar juros e amortização da dívida pública. Uma dívida que nunca foi auditada, que já atinge, Vossas Excelências desta casa, já atinge brasileiros e brasileiras, a casa dos 5 trilhões de reais, de maneira completamente insustentável e obscura, beneficiando um grupo seleto de credores, entre eles os principais bancos, que juntos lucraram em 2018 85 bilhões de reais, ministro Paulo Guedes, para que o povo fique sem direito à saúde, educação, escola e as coisas básicas. Numa estimativa conservadora, hoje 30% de todo o orçamento público está comprometido com o pagamento dessa tal dívida. Metodologia de cálculo do governo que não leva em consideração alguns tributos e também não considera a DRU. E é por isso que eles alegaram que em 2017 o rombo da Previdência chegou a 292 bilhões. Ou seja, repito, uma fraude contábil, uma disputa de narrativa para justificar a necessidade dessa reforma. Tem 2 trabalhos muito bons que desmascaram isso. Um é da professora Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela fala sobre a política fiscal e a fraude da Previdência, com o trabalho de doutorado dela e outro trabalho da ANFIP, a Associação Nacional de Auditores Fiscais, da Receita Federal do Brasil.
E eu estive reunidos com muitos deles em Goiânia, Goiás. Ele, na verdade, ele desmonta e faz uma análise profunda em 12 páginas nos cálculos da Previdência, receitas e despesas de 2017. Para concluir, como essa fraude é fabricada, agora se você se afastar um pouco desse problema localizado da Previdência, entender que esse discurso falacioso, a gente pode sim alegar que nós temos, sim, um problema de orçamento público sistêmico maior para encarar e resolver. Mas a grande questão que fica é porque a resolução desse problema da Previdência vem às custas do sacrifício do trabalhador, do povo, quando existiriam outras alternativas. Presta Ou atenção. Não, pergunto. Presta atenção agora. Só em termos de sonegação fiscal, acumulada até hoje, grandes empresas como a JBS, Tijoesley, o Bradesco, a empresa Vale, estão devendo 450 bilhões apenas no que diz respeito a débitos previdenciários. Eu repito, 405 bilhões. Outra questão. As isenções e renúncias fiscais do governo Temer em 2017 chegaram a 280 bilhões de reais para grandes empresas. Em troca de quê? De supostas gerações de emprego que aparentemente não aconteceram. Por último, se também tem o refis, que o refinanciamento da dívida das grandes empresas é no valor de 62 bilhões de reais em 2017, ou seja, se juntar tudo isso aí, presidente Paulo Paim, dá quase 1 trilhão de dívida. As renúncias / sonegações e refinanciamento das grandes empresas, que sempre são beneficiadas em detrimento da nação, do trabalhador. Essa reforma precisa de fato ser feita, mas que ela seja feita da maneira correta, cobrando quem verdadeiramente deve ser cobrado. Pessoal, então você viu aí, né? É revoltante, Você me desculpa, mas é de ficar revoltado. Uma fraude contábil, estão usando uma fraude contábil para legitimar uma narrativa de dívida da Previdência que não existe. Então, presidente Bolsonaro, não caia nesse engodo. O que está acontecendo, pessoal? O empresariado que ganha a tal do refis, com a tal desculpa de geração de emprego, não gera emprego, sonega, e você e eu que temos que pagar a conta. A reforma tem que vir massacrar a população, o pobre. 1 trilhão, o senador da República está dizendo, senador Cajuru, 1 trilhão de reais pode ser cobrado desse povo que não paga, e aí o povo é que tem que ser sacrificado, presidente Bolsonaro. O povo. Não caia nessa, presidente. Não caia nessa. Então você viu que começou lá atrás. É criada, você viu a fonte de receita da Previdência? Contribuição sobre lucro líquido, PIS, COFINS. Em tudo tem esses descontos. Aí o seu presidente Fernando Henrique Cardoso, que vendeu a Vale, que deu a Vale uma reserva de mais de 400 anos de extração de minério, que o doutor Enéas já denunciava na época dele. O senhor Fernando Henrique cria a desvinculação de receita da União. Para quê? Para tirar dinheiro da Previdência, porque a Previdência tem dinheiro. Estão mentindo para a população brasileira. É uma vergonha isso. Estão mentindo para a população brasileira. Enquanto os bancos lucram bilhões, aí o povo tem que trabalhar mais, presidente. Não caia nessa não, presidente. Não caia nessa. Tem que enfrentar o problema. Não tem que enfrentar o problema? Então o problema é cobrar de quem não quer pagar. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Deus te abençoe. Senador Cajuru, um abraço pro senhor, parabéns. Deus te abençoe. Valeu, pessoal.